Meu nome é Vansan, sou indigenista e comecei a fazer documentários em 86. Nesse ano, eu estava justamente realizando a primeira experiência do vídeo nas aldeias, que naquela época consistia em filmar os índios e mostrar imediatamente. Esse jogo de espelho ia gerando um entusiasmo e com a possibilidade de se ver na telinha, os Nambiquara começam a delirar e a gente com eles. E de repente, sob a liderança do capitão Pedro Mamandê, eles furaram o lábio de 30 jovens, numa cerimônia que eles tinham abandonado há 20 anos. Abra a boca para mirar dentro assim, senão... Dessa experiência marcante, nasceu a Festa da Moça, que foi o meu primeiro documentário no norte de Mato Grosso. Foi então que o Marcelo Santos, indigenista da FUNAI, me pediu para registrar os vestígios de um massacre de índios isolados na gleba Corumbiara, no sul de Rondônia. Eu estava começando e para mim, a possibilidade de dar ao vídeo uma função de militância mesmo era o que importava. E o Marcelo, que estava completamente desacreditado, porque ninguém deu bola para a denúncia de massacre, essa era a última chance de registrar as evidências, que iam desaparecer rapidamente. O sul de Rondônia é a frente de expansão da vez. A gleba Corumbiara, que é o filé da região, foi leiloado pelo governo militar no final da década de 60 para empresários paulistas. Vários membros de uma mesma família arrematam um lote cada um, e assim se formam os latifúndios. O governo gastou mais demarcando os lotes do que cobrou pelas terras. Os fazendeiros fizeram mais dinheiro vendendo madeira do que pagaram pelos lotes. E lá fomos nós para a fazenda Vipitã, local dos acontecimentos. Quer dizer que você acha que essa estrada foi só feita para passar o trator? Conclusão do delegado da Polícia Federal. Que essa estrada foi feita com o único objetivo de destruir o acampamento dos índios e destruir as roças. Aqui. Tá vendo isso aqui, bicho? Isso aqui é urucum. Urucum do acampamento deles, ó. Isso aqui tudo é urucum, ó. Pode ver, aquele monte ali, tá? Aquele monte de pau é o que sobrou dos acampamentos. Porque as outras casas que nós achamos estavam nas roças. Depois que eles sofreram um ataque, eles acamparam aqui e as roças eram mais adiante. Então aí o pessoal achou aqui, pegou o trator e limpou o que estava aqui. Aqui foi achado as balas de 38. O Pedro achou 2 balas de 38 aqui em cima. Aquilo ali é o resto das casas deles. Isso aqui é o que sobrou das casas. Cadê? Aqui. Aham. Eu vi sobe de machado. Isso aqui é tosco pra cacete, né? Bem tosco. Olha um pedaço de panela aqui. Aqui era a casa deles, né? Porque tem lá, tem coisa deles, tudo aqui. Coisa dele aqui. Tá nascendo mamão, o lugar que ele cagou. Você vê essa panela? Ah,
vou levar, fazer parte junto com aquela outra. É de barro? É barro. Você sabe, esteve uma comissão da FUNAI aqui, existe um parecer, um relatório feito pelo Poçuelo, que não encontrou vestígio nenhum aqui dentro. Inclusive, esse relatório está com o presidente da FUNAI em Brasília. Ele mandou de volta para mim o relatório. Então. E sobre esse relatório diz que existe vestígio e muitos vestígios. Pois é, mas eles, agora, então aí que está. Vem uma equipe, diz que não tem. Vem outra, diz que tem. Prova que tem. Tá aí, aqui se tocar, fora. Esse tá aqui, índio mesmo, procurando de índio. Esse tá aqui, o patrão dele não procura nada. Eu procurei índio mesmo. Diz que não tem lógica. Tirar um capital que podia estar rendendo muito mais lá no sul, investir aqui para gente matar a índia aqui. Um sacrifício desse. Depois interditar uma área densa, Marcelo. Põe a mão na consciência também, Marcelo. A mão na consciência é você chegar numa roça de índio, passar um trator de esteira, achar um monte de bala 38 em cima da casa dos índios, uma cartucho. Agora você acha que guardar. eu, por exemplo, você pode ir lá na caminhonete? O delegado da Federal, no parecer dele, foi claro dizendo que foi aberta uma estrada até a roça dos índios com o único intuito de passar em cima da roça dos índios. O doutor Rivaldo falou isso claramente. Mas você sabe o que eu disse para a Morar a respeito disso aí? Disse e repito isso para vocês. Nós empreitamos... A filmagem das evidências ficou interrompida com a nossa expulsão pelo Dr. Flauzino, advogado dos fazendeiros. Está aqui o nome e endereço dos madeireiros. Nós mexemos aqui um pouco para montar um cenário. Cenário? É. Ai, ai, ai. Só falta botar a vítima ali. Não quis queijo, não? Não quis queijo, não? 20 anos depois, venho a Goiânia reencontrar o Marcelo, para a gente terminar o filme sobre o massacre dos índios isolados. Ele tá me pedindo. Filha da puta! Essa documentação aí está na ordem cronológica? Ah, tá na ordem bagunçótica. Não. Que ordem cronológica? Eu não abro isso há séculos. Tá aí, essas papeleiras aí. Pois é, por isso que eu pensei que talvez esse dossiê ajudasse a lembrar de alguns... Essa aqui é o que a Virgínia fez, para poder interditar. Esse eu vi. Apesar das evidências que a gente encontrou em 86, a FUNAI desinterditou a área, o Marcelo ficou proibido de voltar para a região e absolutamente nenhuma investigação foi levada adiante. A gente encontrou na roça também, embaixo do pau que o trator tinha, onde o trator empurrou, sobrou só um pedaço da casa, né? Foi esse ato. Lá, esse igual também. Esse é pilão? Esse pilão. Nesse ano, os fazendeiros desmataram a área com centenas de trabalhadores. Mas no sobrevoo a gente podia ver a rocinha dos índios insistindo em brotar. Onde está derrubado, evidentemente, ele não está mais, claro. Se ele estiver dentro dessa área, ele vai estar onde tem uns capões de mato ainda, mata intacta. Aí eu percorri essa área todinha de mata intacta. Não encontrei nenhum vestígio. Absolutamente nada. E concluí no meu laudo que, evidentemente, um grupo indígena morou até recentemente ali dentro da área interditada, mas que devido ao processo intenso de colonização, eles foram empurrados para fora, né? E estavam fora daquela área. Não adianta, tá entendendo? Você dizer que tem índio ali, cadê os índios? Flecha, esse troço, tudo. Não vai, o cara vai dar alega que é seringueiro, que os índios, que isso aí foi os caras que compraram não sei aonde, tudo isso ele falou pra gente. Comprou não sei aonde, não é. Sabe que são flechas originais, né?
as estrepes, aqueles troços, um troço que não tem como, né? Só ali eu acho que já dava motivo para fazer alguma coisa. Mas numa região dessa não adianta, né? Normalmente o índio, quando acontece um caso como esse, ele é sistematicamente perseguido. Não tem dúvida nenhuma. Se você não entra no meio como mal menor, matam mesmo o índio, tá vendo? É possível que tenha ocorrido isso? Então todas as coisas estão no campo da hipótese, é possível. Agora que o índio morou lá, sem dúvida nenhuma morou. Que a FUNAI sabia muitos anos antes disso acontecer. Que também ninguém tomou providência, também todo mundo sabe que ninguém tomou providência. Agora, enquanto não se encontrar esses índios, eu não vou poder fazer nada, essa é a verdade. Quer dizer, não adianta eu dizer que o cara matou, que fez, o que aconteceu, ou que fulano, quer dizer, né? Quer dizer, eu tô apenas sonhando, porque eu não posso provar nada, né? O que interessa é o seguinte, é achar esses índios e a partir deles reconstituir toda uma história, né? Esta história teria morrido aqui se a gente não tivesse a certeza da existência dos índios. Um mogninho aqui e agora aquela branca ali no meio, amarelada, nem sei o que é aquilo lá. Rabiolo? Não. Que é cerejeira? 9 anos depois da nossa expulsão, Marcelo é nomeado chefe dos índios isolados em Rondônia. O projeto Polo Noroeste, com financiamento do Banco Mundial, exigia ações para atenuar o impacto do desenvolvimento. E uma delas, para nossa sorte, era o Programa de Proteção aos Índios Isolados. O capitão Pedro Mamãendê já não está entre nós. Ele foi assassinado a queima-roupa pelo próprio genro, por nunca ter permitido a venda de madeira na sua reserva. O Marcelo retoma oficialmente as buscas, agora com o respaldo judicial e da Polícia Federal. As fazendas que sempre negaram acesso são as primeiras a serem visitadas. O Ministério Público Federal aforou o presente ação civil pública com pedido de liminar contra Joaquim Romero Fontes e outros, por não terem estes permitido o ingresso de servidores da FUNAI em suas propriedades, para que fossem realizados estudos sobre a provável presença de grupos indígenas nas áreas inexploradas que ainda o restam. Ante ao exposto, defiro a liminar requerida, determinando aos réus que permitam o ingresso dos servidores da FUNAI em suas propriedades, para que tenham acesso à Mata Virgem, bem como à reserva florestal legal, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo na união demarcada. Esse pedacinho de mato deve ser daqui para cá. Em 9 anos, o desmatamento da região foi brutal. Um pontinho vermelho lá na foto satélite leva Marcelo e Alemão, seu novo assistente, até a fazenda do Antenor Duarte. Recomendados por um procurador, nos acompanham 2 jornalistas do estado de São Paulo, Pablo e Marcos.
Lá no fundo, lá eles Tem rastro aqui, ó. Esse é de criança, aqui tem um grande. Aqui tem de criança. Ó, tá velho já, ó, de criança, ó. É, aqui tem um bem grande. Acho que tem um tão grande. Tá amarrado. Aqui. Tá amarrado ali. E tá amarrado aqui. A porta é por aqui. A porta é essa aqui. Tá amarrado aqui. Pô, tá amarrado. Aqui tem mais uma. Deve ser pra fazer buraco. Desenterrar batata. Isso daqui. O que é isso? Parece flauta, é flauta. Ó. Flauta? Flauta. Aqui é flauta, boca de flauta. Tem cera? Como é que tá amassado? Quem passou tá passando aqui direto. Tá andando aqui direto. Cadê ele? Que é isso? Parece uma tapagem, uma coisa estranha. Tem um pedaço de pastilha que eles tiram aquela zona. Alguma advertência para nego não passar ali. É tipo uma tapagem. Tava fechando o caminho. Só que agora tá aberto. A gente já sabe onde é que é o dedo. Ao ouvir os índios, o Marcelo entrou em pânico e quis voltar. Fizemos um pacto. A iniciativa seria deles. Se eles resolvessem se aproximar, a gente fazia o contato. Olha esses puta trabuco. Calma. Amigo. Bravo não. Aí, ô. É, foi o cumprir. Não aponta a pele pra ele. Você tá apontando a pele na cara dele. Uhum. Aham. Lá, longe. Aqui. Bravo não. Acho que tá chamando a gente. Aham. Pode levar? Não, é ver se a gente tem. Tá ligando? Aí, pô. Aham. Hã? Aqui. Aí, bom, Aham. Lá. Aqui. Lá. Esse.
Aqui. Aqui anda. Aqui. Você lá. Primeiro, muito aqui. Lá. Aí, aqui, olha. Kuikkayo. Varira. Aí vai. Varira ta pa. Pata. Aí vai. Aí vai. Vai. Taitte niitä jättää häntä. Pal. Estou olhando essa moto para mim. Está Ai. Một non tóc kén để nhau. Ai mi. Bao nhiêu? Ei, dapat. Apa? Esse couro de quê? Couro de quê que ele tem ali hoje? Aqui? É. Esse couro de viado. Viado là gì? Viado. Mì bộ em tao mày ở chế mì bộ. Nhiều bố mày ấy như vậy mà ấy mày chẳng như vậy. Một loại khi mà nó cái này dành tiền con. Này tao như là em một đấy, một là chữ tao dùng cái này. Rồi yêu bố như yêu. Papai você não lembra do cara. Đây yêu. Vai. Vào này đây. Aqui. Só esse. Aqui. Olha aí. Aja cái order bank cái hình tông này. Pablo, não adianta qualquer coisa. Não, já está escutando, tá gravando com certeza. Tao cái gì? Mì ba vậy. Mì một trò vậy. Mais de uma, tá? Essa cacaneta eles vão tentar de fogo, estoura, ser veneno. É legal, né? E já sei que vou fazer a rodinha, né? Cái chữ tao. Ah, não tá bom. Tao này phụ vào xem. Cái tóc ấy quật nó. Mình tóc cái gì ở tao phơi quẹt, như là phơi quẹt bắn chẳng. Esse é como é essa outro lá falou Ini. Ini. É fogo. Ini. Minun iwa toinen pururururu. On sitä ottako tona eden jättä eden. Otanko toinen vuorodohi ikumaiti. Että ne iso saa.
minun kuuni aja puya ota ikut jam tomo ikut minun tuh neko mopi aja tohi tomo tidak aja benjo tomo Time. Okay, dek nak watch kita harap ni kena nak tay minum. Tak ni ke we mama tak ni ke orang nak tak. Tak cerek tak kok tak. Yang ni ke mu. Nah, makatam ke temu kuni ajin. Kun wamu ajin okey tu. Ya, nah kun cikwa wamu ajin okey. A mulher discursava com tanta veemência que a gente ficou achando que ela estava contando ali uma tragédia. Eu gravava tudo. Tempos depois, a gente ficou sabendo que, na verdade, ela estava interpretando a nossa aproximação, que ela tinha acompanhado desde o início. Assim como ela tinha observado nossos passos, eles estavam acompanhando o movimento das fazendas, furtando bacias de plástico, facas, sacos de estopa, para fazerem seus colares e suas bermudas. Nessa noite, no acampamento, o Marcelo teve um pesadelo. Era um trator de esteira que destruía a aldeia que a gente acabava de encontrar. Esperamos tantos anos por esse momento, achando que tudo se explicaria naquele encontro. Mas a impossibilidade de se comunicar nos colocava de novo diante de um mistério. Quem são eles? Veja daqui a pouco aqui no Fantástico o dramático e emocionante encontro de dois índios com um grupo da FUNAI. Eles vieram não se sabe de onde, falam uma língua misteriosa e dão um nó na cabeça dos especialistas. Dois índios descobertos em uma área isolada de Rondônia são o mais novo mistério da Amazônia. Não tem nada. A Reuters noticiou o contato internacionalmente, mas foi a matéria do Fantástico que repercutiu na região. Diante das imagens, prova da existência dos índios, né? A Justiça Federal decreta a interdição da área. Mas o doutor Flauzino, advogado dos fazendeiros, contesta. Você viu no Fantástico, eles mostraram nas revistas, como que você vai acreditar num índio daquele que nunca teve contato com o branco, um índio de roupa, um índio com plástico, com calça. Tem as fotografias que estão nos processos que eles juntaram. Agora já arrumaram mais índio, porque agora eu já estou vendo índio aqui, agora eu estou vendo nessas revistas já colocaram uns índios nus. Mas quando o Pablo do Estadão esteve com eles, o pessoal do Estadão esteve com eles lá, que eu tenho essa fita, que eu consegui essa fita, que está comigo essa fita, lá não, lá tá os dois índios que eles encontraram, os dois índios de chapéu, não sei se você viu, os dois índios de roupa de brim, de colar de plástico no pescoço. Ora, meu Deus, quem vai acreditar numa história dessa? Sem se dar conta que ele está falando com o autor das imagens, e muito menos aquele que ele expulsou 10 anos antes, o doutor Flauzino desenvolve seu pensamento. As únicas terras que não existe problema latifundiário, fundiário, aliás, é a Rondônia. Por que não fazem reserva indígena no campo, onde os índios parecidos viviam? Não, querem fazer só aonde tem mogno, aonde tem ouro, aonde tem casterita e onde tem as terras com pH acima de 7.
Agora, o que se faz para não desenvolver uma região? Qual o meio para não desenvolver uma região? Qual o jeito de segurar? Fazendo uma reserva indígena. Porque os Estados Unidos, depois que ele matou todos os índios dele lá, acabou com o índio dele no oeste, lá no Vale do Mississippi, ele virou o maior produtor de grão. Por quê? Sendo o maior produtor de grão, logicamente é a maior economia, como foi a maior economia. Os fazendeiros, com seus advogados e deputados, montaram uma verdadeira operação para vender a versão dos índios plantados pelo Marcelo. Um ex-funcionário da FUNAI e 3 índios Cinta-Larga vão até a aldeia, encontram a índia e sua mãe. Eles vestem as duas, posam para a foto, que seria a prova da farsa. O jornal Estado de São Paulo, que tinha dado furo do primeiro contato, divulga a versão dos fazendeiros e nunca nos deu direito à resposta. Quando chegaram lá, as índias não falavam português, os Cinta-Largas não entendiam porque são línguas diferentes, viram que era um índio mesmo, viram a roça, viram tudo que tinha que ver e continuaram mantendo a versão de que não, aquilo lá tinha sido montado. Então eu acho que tem má fé nessa história. Não. E a má fé é tão óbvia que eles estavam todos armadíssimos. Só que foram surpreendidos de passar no nosso acampamento sem saber que nós estávamos lá e que nós estávamos junto com a Inês Argrives, que morou com Cinta-Larga, que falava Cinta-Larga e que chamou a atenção dos Cinta-Largas porque eles estavam fazendo, que estavam sequestrando gente, tirando o índio da sua terra para devolver índio para fazendeiro. Eu me lembro que ela lembrou os Cinta-Largas de que fizeram isso com eles, que jogaram dinamite na aldeia dele e que eles estavam promovendo a mesma ação a mando de fazendeiros. A fofoca na região é grande. Um mês antes, na mesma fazenda, um grupo de sem terra acaba de ser chacinado. É o massacre de Corumbiara. Sidney Possuelo, o chefe então do Marcelo em Brasília, vem visitar a frente de contato para ver os índios. Estamos há dias aguardando o retorno deles, eles não voltaram até hoje. Eu não vi os índios. Não vi. Eu fiquei quantos dias aí? 4 dias. Eu não consegui ver. Desde aquela última coisa que passou avião lá por cima, os índios entraram dentro da mata, até hoje estamos lá aguardando deles e... Entende? Só retornaram uma vez na aldeia, e o pessoal sabe que eles retornaram, porque deixaram alguns presentezinhos e eles levaram. Então, estão na área, estão na região. E depois disso, não apareceram mais. Eles vão ter que ter um espaço para sobreviver. Um espaço eles têm que ter. Se é exatamente onde está, se é mais para cima, mais para trás, mais para baixo, eu não sei. Ninguém pode falar nada agora. Agora que vai haver um estudo e vai se tentar preservar uma área para eles, Ninguém sabia que tinha índio aqui. Está querendo dizer o quê? Não, estou perguntando, desde quando essa data que você... eu não sei que data foi. Índio aqui. Quando foi? O dia do primeiro contato? Dia 3. 3 de? 3 agora? 3 de novembro. Eles têm uns 40 dias isso aí, né? 3 de novembro, deve ser isso. A reportagem foi. Porque ninguém sabia que tinha esses índios aqui na área. Aqui. Pois é. O fato de não saber não quer dizer que não existe. Quer dizer que não existe, realmente é. Eles estão aí? Tem jogo sujo atrás disso aí? Não, jogo sujo de FUNAI não tem, não. Qual seria o jogo sujo? É assim, olha. Pra você ter pegado uns índios e ter soltado aqui dentro, pouco custa. Ah, mas isso aí é só quem não entende de índio que fala isso. Sim, mas qual seria a troco de quê, chefe? Hein? Qual é a sua... Fiz sacando tudo no rabo aí. Enquanto os índios não reaparecem, uma comissão de antropólogos visita o nosso acampamento. Nos dias do massacre do Corumbiara, foi na mesma semana. Contrataram os pistoleiros para matar o Corumbiara e contrataram os pistoleiros para matar os índios. Como nós chegamos um pouquinho antes... Deu certo. A antropóloga Virgínia Valadão, minha mulher, prepara os laudos antropológicos para a justiça. Nesse dia, a gente resolveu fazer uma visita à aldeia abandonada na esperança de encontrar alguém.
pouco bem. E é do que é. Bên phía trong biển nhiều Faz isso, ela até por enquanto. Ela reconheceu você. Reconheceu. Essa aqui, ó. Trouxe flauta, Fala trouxe com a outra, tudo. Trouxe tudo, é. Tem outra agora, né? Aham. Ai, que bom, né? Que tá mais calma com a gente, né? Buru. Bữa ai đâu cười nhung. Nhung gì? Thế nhung tự cứ ai chết có nhung rồi. Buru. Này cơm. Này cơm. Này cơm. Này cơm. Này có tăng kết đâu. Rồi phải dạng kết, rồi phụ dạng kết, rồi để chặt đồ kết này, tên nó chặt, ông ta có chặt cái đồng ban, đó rồi có bắt chết tông rồi bỏ,用那个不chặt用bộ mít coi, chế đồng to, rồi cái tông bộ. Bem, agora a gente já sabia que eles eram pelo menos 4. Os 2 do primeiro dia, a mãe que foi fotografada pelo Cinta Larga, e agora aparecia mais uma mulher. O vocabulário que a Inês recolheu nesse dia foi identificado como canoê, lá nos registros de línguas extintas do Museu Guedes em Belém. Tinha peão de fazenda vigiando nosso acampamento, aviões dando rasante na aldeia, e os índios sumiram. A gente conseguiu, então, uma sentença judicial para aliviar um pouco o assédio dos fazendeiros em cima da gente. O senhor vai ter que se retirar daqui do local, vai ser delimitado aí esses 3 mil metros quadrados que circunda, inclusive está sendo de raio. Não, e a FUNAI vai tomar as providências cabíveis para colocar essas placas proibitivas. Tá? Certo. A espingarda está lá, está no pé de pau, a espingarda. Fiquei com medo demais. O Marcelo localizou em Guajará-Mirim um dos últimos falantes da língua canoê, o seu Munuzinho. O Munuzinho ficou louco para reencontrar os parentes, mas os canoês tinham desaparecido.
Nos anos 40, o Serviço de Proteção aos Índios reuniu todos os povos da região para deportá-los em 52 para Guajará-Mirim, para liberar a área para os seringalistas. Os canoê que a gente encontrou são aqueles que tinham ficado para trás naquela época. E, seu Manuzinho, por que os canoês foram se acabando? Eu não sei não. Sim, é sarampo. Sarampo, gripe. Quando os brancos e atrás, quando passam, não estou dizendo que tem um varador no meio do terreiro. Morreu muito. Morreu foi muito. Você vê tudo morto no caminho. Sarampo. Esse meu irmão que falou, porque desse aqui fugiram para não morrer também. Muito não. Nesse tempo de 52. Então você acha que esse pessoal aqui é aquele pessoal que fugiu naquele tempo? É, esse, né? É precura, meu pai, meu tio, mas a pessoa precura não acha, né? Nem quebrado, nem passando, não tem nada. Nó giờ này để mà mỗi bọn mình nhoi có một con cái to. Nó giờ ra lưỡi thì ai giờ thấy nó tại biết con này chèo mà có nhoi chèo. Phụ cái to nó cầm giờ ai dặn cái nó này tại làm tiền nó mình lấy đi đây ôi bị Vai nesse barro. Agora, vem morreu. Vem morreu. Aí vem um vento. Já atirou com o ar até. Já tá nesse cai temura. Não me naia entah kalau pagi. Urai pok ni. Aí mu. Ati tu. Chú chỉ có này, tôi nói kia yang mới này, tôi nói bèn cái này có độ nhau này cái tôi nói bữa này có, thì chú chỉ có tôi nói cái bèn cái này mà cái bây giờ có chú chỉ có này, nè đó vậy hết. Cultura. Como é que a gente vai dar um veneno pra ela? mẹ giờ được cái bỏ nữa, giờ chẳng có là nó này cái đấy nó đi lại. Ôi để ở đường này cái tao này ở đường này chạy cái Ai buat okey deh, ai tekong ai buat kamar dapat. Ai pari pun ada. Jadi.
pian kuin ke ang ka ido ko ido ko ta ang to I sa mo ido ko ta ang to an chu chu no to a so chin ko no na a ti mo chin ko a ta no to to mo ne a so po no nyo to ko nyo po no a ti mo mo ne a ta o no no ra o no to ko da sa cha ma e mi pon da cho cha no ka chi mi ta te no ka chi cha ke na ya uru chan to mi ko ai da yo to no ki ku yo uru na de ta ko da ta ma ai to no ki ni ko wo đó da ke e de ko te to do ko da ya ta ki a to no用啊，对，我就真的，你改变帮也定下起来的，也个啊在，我就都个摆啊，都个弄了，Pela primeira vez, a gente conseguiu reunir os 4 canoês que a gente já conhecia. Yamoi, a mãe de Purá e Teramantu, os 2 primeiros que a gente encontrou, e a sobrinha, o Moró. Oh, beleza. Olha você. tại tệ này là để nó cũng bây giờ nó tại tứ 이거 이거 같이 나왔다 같이 양이 네 이게 뭐래 너 쩌야 Depois de muita insistência, a Tiramantu concordou em ajudar a gente a encontrar os outros, os Akunsu, como ela dizia. A gente sempre ficava desconfiando que eles estavam escondendo os outros. A tradução do monozinho é sempre lacônica, mas a gente entendeu que tinha uma briga envolvida. O que é esse negócio aí? Jamana aci wen ta ning chi mai u cho ai chi on tong mai te mai ka de on ta o ki ko ka ai to no mi no ya ku i an ko tong ne bu bu ho yo che ro i ta mai bu bu oi ko mo in ki wa wa no i wa ko u cho no o chu chu ya cha aci wen no ma no mai te mai ka de ai de ke ti no Nek kan kok ni deh, si ai patene ataya misi, pui akan nyo ai pui akan ada si ai. Ai pono tono muy, ai de chokin de, chuk kung ro kita, ndak kayak ande mina mana ya tai de mina, kau de morin ki wala de mana muin dah mana saya ya tai entah, yang korong aje, yang korong ko pandai ko, ai bi pot ang dai de, thì quả có em tại ngoài đây này con ý ông chú trai một chọc kia đằng kia mà nó quạt lại được đằng kia kinh con đây đang của ta băng đây biết đó kia bố ngoài một dạng có động băng tổng cường cha bé bé qua đó này bắn đó tao nói có ý được chụp được tộc kia mà nó ngoài bọn ta miền nó mi chế đấy tao này chế đấy bọn mình có đấy con cọp tin tại
Ja no tikki oli se de ne toi me de men ta kone bo nyo men de to ne bo nyo se to Só tem esses dois aqui. Só tem dois, estão pra lá. Nós tá É inacreditável, mas no meio daquela confusão estava se travando uma disputa pela panela nova. A Umoró tomou a panela da velha 2 vezes e dá um prato velho para compensar. Bukan. Ôi mà là chỗ ngồi dậy lên đó nè. Depois desse primeiro contato, a gente levou os dois a Consul para aquela aldeia velha, perto do nosso acampamento. À tarde, a Umoró trouxe o resto das mulheres e as crianças do grupo. Para acabar de colocar Bapak dia. Bapak. Bapak dia. Ai, pode, pera aí. Pô, Eu assim, eu não vou operar ele,
O Purá veio rever a menina com a qual ele quer se casar e que é o motivo da briga entre eles. Agora só falta o chefe dos Akunsu, mas a gente sabe que ele está por perto. Quando a gente voltou no dia seguinte, lá estava ele, dono da situação, tranquilo. A Tiramantu trouxe semente de angico de presente. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde?
ha, be ha ha, be ha ha, ba ba be ha, ba ba be ha ha, ba ba be ha ha, be ha, iku dai, iku dai, iku dai, iku dai, iku dai, be a, be a, be a. A be da be, a ba be ba, a ba be ba, ha be 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 a, be be a, be ba ba be, be ha ha he, 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 ha ha he. Nesse dia, entendemos o poder da Tiramantu sobre todos eles. Ele tá falando o nome dos bichos pra matar. Essa é de porco, essa é de jacamim, essa é... Hoje eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. O contato com os Akunsu foi com o índio peladinho, como todo mundo queria. Mas a campanha dos fazendeiros deu certo. Nenhum jornal quis noticiar. A imprensa se omite, a FUNAI não toma providência. Ainda bem que um promotor e o juiz federal de Porto Velho interditam a área. Tudo que eu filmo, o Marcelo leva para o juiz. O vocabulário que a Inês recolheu desta vez é identificado como da família Tupari. A gente levou o seu Passacá, um índio mequém, para ver se a gente conversava com os Akunsu. Que ele falou? E ele correu com medo de estar o branco estava matando dele na maloca. Largou tudinho. As plantações,
negócio dessa daí deixou tudo Colar, né? Tuan setelah minggu tekarabi. Nyum biru, kuligot tekarabi. No ya kira aku dekau itu. Ini cek cukup, ini cek koi kok. Ini uno, ini pabor tekuk. Gua mau ketemu ikan no ya baik, what apa? Minum baik tempat berik, minum baik tambek, no ya baik. Nôm ui kẹ đứa ông có bói nôm cho nôm có rất cái kia nào join cái mới nhầm bọc jadi cái cột tem đi kia cột tem bao em đi kia rồi mình do con. Ele estava onde quando atacaram dele? Tem que não que vão nham é quase Nem que é nem o nem que eu bom bicha não mong bị quả đá bây giờ nó quạt nhé bếp nó bếp bún nhé nhé bây giờ cái nó nôm nó đỡ nôm nó bếp tôm nó đục cọt quả đá bây giờ nó kia đâu nó bếp bún nó cái nó mong bếp nôm nhau biao nhé rồi cái nó mong con huệ con quá nó nói có nhẹ tí nó coi kìa huệ bên nó con này nhặt chi ra đi nó nói kìa Kada kapir dikatakan sekitar terjadi di kuaran menyuk. Bữa bị tiết bết bết, nó một bữa đẹp môn con có ngon quá, kia lắm, hả, đó rồi. A tradução do Passacá é imprecisa, mas a confirmação do massacre é inequívoca. A gente sabe agora que ele se chama Cunibu. Eu fiz posto como o senhor foi posto, tá? Vai cortar isso. Os Canoê mudaram a aldeia para o outro lado do pasto, para ficar mais longe dos Aconsu. Foi nessa época que chegou a notícia que um peão de madeireira tinha encontrado uma maloca de índio, só que a 40 quilômetros do nosso acampamento. Pedimos mais uma vez aos Canoê que acompanhasse a gente para investigar. O que tem aí, Dona? Tá tirado aí. Tira daí primeiro.
Vai tudo, batata? Não, Duro. Porra, meu. Na fazenda Bagátulo, são muitos os sinais da presença dos índios. E a atividade madeireira é intensa. Na falta de outro nome, a gente chamou eles de Índios do Buraco, que era o que mais chamava a atenção. Não existe na literatura nenhuma menção a um povo assim. E os Índios do Buraco são mais um mistério. Que eu posso te dar é que eu nunca vi nada. Tô aqui há 5 anos e nunca vi nada. O que me falou foi um funcionário. Um dia desse que eu tava aqui, ele me falou. Falou, olha, nós vimos um barraco lá, só não vimos ninguém. Só vimos um barraquinho, disse que tem um buraco. Eu nem fui lá. E essa fofoca do povo aí, a gente ouve muita conversa que atiraram nos índios. Você já ouviu essa fofoca? Aqui não. Vi na Modelo, né? Mas aqui na Graça não. Porque aqui é outra fazenda. É. Ah, tá. Não, eu digo aqui na região. Não. Na Modelo eu já vi fofoca. Mas aqui não. E o que diz essa fofoca? Diz que já atiraram no barraco, que tinha um índio, já atiraram no barraco, espantou o índio, não sei se matou ou não, né? Certo. Tem que eles espantaram que a gente tinha lá. Trabalha aqui? Oi? Nós não podemos realizar um trabalho, como é que eu não vou entrar no trabalho lá que o senhor vai trancar a porteira, o cadeado, sem eu poder entrar aqui, para verificar? Como é que eu vou realizar? Foi aberta? Foi aberta, por nós. Abrimos lá. Tá? Será objeto? Não quebramos. Arrancamos lá os grampos e tá lá do mesmo jeito. Tá?
Aqui, mostra pra mim onde é que... Veja bem, senhor. Se o senhor tiver alguma coisa, o senhor vai em 10 minutos, juízo. eles vieram aqui avisar o senhor não foi vai em abrir. juízo. Se o senhor não estiver satisfeito, o senhor entra com uma representação judicial contra nós. Isso é finir, tá certo? O senhor vai acompanhar. É o senhor que vai nos acompanhar? O senhor quer uma cópia disso aqui? É o senhor que vai nos acompanhar? Nós não podemos perder tempo. Nós estamos aqui trabalhando. Vamos, o negócio tem que ser rápido. Não fica dando muita conversa, não. Tá certo? Então, se o senhor não estiver satisfeito, representa contra mim na justiça. Nós também estamos trabalhando. O Marcelo e o alemão reparam uma coisa estranha na foto satélite. Um desmatamento de forma irregular no meio da reserva florestal, que não constava no verão passado. O desmatamento foi feito, portanto, na estação das chuvas. Uma coisa que ninguém faz, porque a mata não queima e o serviço fica perdido. Por que então? Também pode ser pra lá a roça também que eu sabia, né? Que a Toyota pode ser pra lá. Tá GPS, velho. Não era uma só não, era uma aldeia. Aquele vírus. Aí, ó, aqui, ó. As sapas aí, ó. Aí, ó. Eu tinha mais de uma casa. Tinha mais de uma casa. Aqui, outra aqui. Ah, isso aqui é na casa mesmo. Rapaz! Que tamanho que era esse? Vixe Maria, ó. Tá ficando muito alto pra tomar casa. Os vestígios que os proprietários estavam tentando esconder indicavam uma presença, uma ocupação antiga dos índios naquele local. E eu não vi. Mas segundo eles fez a derrubada ali, diz que tinha um barraco ali dentro. Os caras que roçou, né? É, o que tinha do barraco nós já achamos. Achou? Já, lógico. Então é aquilo ali. O senhor fez um favor pra gente de abrir uma estrada e passar o trator Eu acho que de ele tá cima. achando que a gente é menino que nasceu Hein? hoje. Ele foi lá e fez e limpou exatamente no lugar onde Hein? estava o barraco dos índios. Pois é, o negócio da derrubada da roça do índio é aquilo lá. É, né? É aquilo ali, só que eu não vi. Porque eu sabia assim, que os caras falaram, né? E eu fui lá, quando eles estavam roçando, aí eu fui. Eu fui lá ver, o barraquinho tava lá em pé. Tava em pé ainda, Tava em né? pé. Mas daí pra cá nunca mais tinha ido, eu fui agora. Era um só? Que eu vi só um só. Um barraco só? E tinha aqueles buracos tudo no chão? Tinha. Mas eu não cheguei perto não, porque eu não sei lá o que tinha lá, né? Mas ali a capoeirinha era grande, né? Era limpo ali, né? Eu não sei. Não, Eu só cheguei na chegada, vi o barraquinho e eu voltei pra trás. Porque se for meter trator aí dentro em cima de novo, aí é que vai ficar pior a situação, porque a gente quer achar o índio. Com um trator trabalhando, não vai achar nada. Mas tô com a cabeça ruim, viu? O proprietário era do Correio, o administrador Com apoio da Polícia Federal, o oficial de justiça informa o fazendeiro que estamos autorizados a entrar na fazenda. Teve algumas pessoas que não cumpriram. Eu queria fazer uma pergunta, se eu posso fazer uma pergunta. O senhor tem ciência que foram encontrados vestígios de índios isolados aqui nessa área da Modelo? Não, eu não tenho ciência. Mas o senhor sabe que o chefe ali do Retiro, o seu Milton, tem conhecimento? Não, eu não sei. Se ele sabe, eu não sei. Eu não tenho conhecimento. Senhor? O senhor é da onde? Vicente Carelli, prazer. Vicente? Carelli. Carelli. Como é que estão as coisas por aí, irmão? Olha, aqui tá, as coisas estão daquela forma ainda, estão daquele jeito, hein? Sobre o vestígio tá da mesma forma que quando você saiu. A gente encontrou mais vestígio
velho, hein? De 2 meses, 3 meses, a gente encontrou bastante. Aqui perto da roça, ok? Ah, positivo. Vocês atravessaram. Em 20 anos de mato, eu nunca tinha ouvido o canto do lendário Uirapuru. Aqui nesse cenário de destruição, ele passava todo fim de tarde para se despedir. Boa tarde. Você que é o cinegrafista, né? Sim. Você que esteve lá em casa aquele dia? Sim. Como é que é seu nome? Eu esqueci. Vicente Carelli. Vicente Carelli. Nesse dia, o Hércules, dono da fazenda, com 2 capangas e 2 PM, me levaram detido. Alegaram que a decisão judicial não autorizava a presença de um cinegrafista. Como é que é o nome do Marcelo? Marcelo do Quando eles iam me levando, eu pedi para mostrar as evidências que a gente tinha encontrado. Os policiais aceitaram, mas o Hércules não quis ver. Tem muito buraco mais ou menos naquele. Não. E qual seria a finalidade desses buracos indígenas lá? Mistério. É, né? E tem dentro da casa dele. Se vocês isso lá ver, vocês vão um buraco também dentro da casinha dele. Dentro da casinha, né? Dentro da casinha. As 2 casinhas que encontramos tinha esse buraco. É. Pra mim já tá bom, vambora. A caminho da delegacia, eu disse que era autor das imagens do Fantástico. E disse ainda, se continuar assim, você vai ser a estrela da próxima matéria. O Hércules pensou bem e mandou os PM me levarem de volta para o acampamento. As evidências eram claras, mas a lei do silêncio imperava na região. Resolvi, então, me afastar um pouco da equipe da FUNAI e ficar alguns dias em Chupinguaia para ouvir o fuxico da cidade. E descobri, então, que a dona Helenice, a cozinheira da pensão onde eu estava, acabava de fugir da fazenda modelo. A dona Helenice e o seu marido tinham sido contratados para queimar a derrubada feita no inverno e sabiam de tudo. Ela aí que a dona Mariquinha sabe o tempo que nós fomos pra lá, né, dona Mariquinha? Foi nós esse entramos tempo. lá no mês de abril. Foi esse tempo que tá falando, mês de abril. Nós fomos lá. Na casa, vocês diziam até que foi meu marido é empreiteiro mesmo, né? Até que foi ele que fez a derrubada. Não foi ele que fez a derrubada, porque a derrubada foi feita no mês de outubro em diante. Até, acho que é janeiro, o certo mesmo foi em janeiro que fizeram a derrubada. Janeiro do ano passado. Não, desse ano, né? Mas no comecinho do ano. Durante as águas? É, durante as águas que foi derrubado para queimar agora na seca, no tanto até... O som falhou logo no começo da entrevista. Eu só vinha perceber o desastre quando cheguei na pensão. Desesperado, eu voltei à noite para gravar uma entrevista sem imagem. Tô nervosa, minha cabeça doeu o dia todo, uma preocupação boba. Isso aí é sério. Eu tô pensando até ir amanhã ainda sair daqui e ir embora. Então vou começar do começo, já que eu já entrei no rolo mesmo, né? No assunto, vou começar do começo. Foi assim, quando nós fomos falar, nós fomos para trabalhar para roçar pasto, que nem eu falei pro senhor. Aí depois, o homem chamou, depois de dias que nós estávamos trabalhando lá, que já tinham feito essa derrubada, aí ele passou lá e chamou nós, o meu marido mandou ele para lá para fazer esse pé de fogo. Lá para ele. Aí nós foi sem saber de nada, né? E eu até fiquei com medo de ficar lá e vim embora para cá. E que o homem que fez a derrubada foi o que atirou por cima dos índios, né? Para os índios fugir de lá. Foi isso daí que aconteceu.
Quantos índios viram lá? Bom, o que eu vi eles falar que eram 3. Certo. 3 índios que tinha lá. E os índios eram vestidos com... Não, diz que não, diz que era tudo nu. Era índio, diz pelo jeito, era tudo cabeludo, né? E índio brabo mesmo, índio nu. Diz que quando começou a derrubada, derrubaram o barraco dos índios. É, a mulher dele, do homem que derrubou, fez a derrubada, queimaram. Ela e o marido dela queimou o barraco. Um dia, domingo, foram lá e queimaram. A mulher do senhor que fez a derrubada? É, do que fez a derrubada. Ela e ele, os dois juntos. Ela só queimou porque o marido também estava junto. E essa derrubada foi feita só por ele e ela? Não, tem mais peão, né? Agora os peões a gente não sabe quem é, mas tem. Mais peão que fez essa derrubada. E a conversa que corre é que o fazendeiro que entregou as armas para ele assustar os índios. É, pelo jeito porque ele tem 2 armas, né? Agora o fazendeiro deve ter dado mais arma para ele, né? Ele deu assistência, deu trator, deu tudo para ele entrar lá. Mandou fazer picada, né? Que nem cortar as picadas do mato. Onde os índios fez aquelas picadinhas quebradas, ele mandou cortar de foice para tirar. Como é que se diz? A marca, a pista dos índios, para ninguém ver. Mandou a máquina tampar um pouco de buraco, né? Pô, assim o povo diz, né? E o que mais que a senhora queria falar? Ah, bom, o que eu ouvi falar foi isso daí. E a senhora acha que eles mataram os índios ou não mataram os índios? Não, eu acho que eles devem estar vivos. Mas eu não sei, se eles tivessem matado, eles teriam falado, a gente sabia, né? Se eles tivessem matado, eles falavam. Porque peão, o senhor sabe como é, né? Quer dizer que atiraram por cima dos índios para assustar. Para assustar. E os índios não voltaram mais? Não, que eu saiba, não. Depois disso que o povo estava trabalhando lá, eles... Diz que viu, um só. Só um índio. Ele aparece assim limpo? Ele tem não, medo? ele corre. Quando ele vê o povo, ele corre. Diz que corre. Assim o homem que fez a derrubada disse. Eu me sinto péssimo de ficar filmando a dona Helenice secretamente, mas eu não consigo deixar de querer saber a verdade. Tudo se encaixa. Os fazendeiros reagiram à matéria do Fantástico e expulsaram os índios do buraco. 10 anos mais tarde, a história se repete. Assim como os Aconsul foram assassinados em 84 na fazenda Vipitã, os índios do buraco agora são atacados na fazenda Modelo. Fazia muito tempo que eu tinha perdido a perspectiva de fazer um documentário. O que me interessava mesmo é reunir as provas e colocar esse pessoal na cadeia. Para o promotor, o crime praticado pelo fazendeiro era apenas de uma expulsão violenta e, no caso de um réu primário, nem vai para a cadeia. E a nossa testemunha passaria a correr risco de vida. A dona Helenice se tornou um peso na minha consciência. Enquanto eu pensava no que fazer, para o meu alívio, ela se mudou e não deixou endereço. E ali, eu acho que foi da minha parte, a minha decepção final. Afinal, por mais perto e por mais a gente chega, elementos a gente tenha para criminalizar, né? né? Essa história nunca vão conseguir. Por mais prova que a gente consiga, nunca é suficiente. Nós não vamos conseguir pegar esses caras nunca. Então, mesmo que hoje o Cunimbu diga que atiraram nele, que machucaram ele, que feriram ele, vai provar quem que fez o que, a mando de quem. Essa história é uma história sem fim, né? Mas eu acho que não é mais provar ou não provar, quer dizer... É fato. A questão é contar a história. Dois anos mais tarde, o impasse do índio do buraco persiste. As interdições de área que conseguimos na justiça são provisórias. Se a gente não encontrar aquele que parece ser o último sobrevivente do grupo, a fazenda vai ser liberada. O índio só passará a existir legalmente se conseguirmos uma imagem dele. Índio que ninguém viu é boato.
Várias tentativas de aproximação já foram feitas, mas ele continua recusando nossos presentes. Tá rasinho. Ligou. Ele correu lá? Ele tá dentro da casa. Tá dentro? Tá. Opa! Oi. Olha lá a flecha dele lá dentro. Peraí. Ei. Aramina, mapi não. Mapi não. Cuidado, Marcão. Tá? Pura. Não. Não. Não, matei não. Calma. Conversar. Aqui. Matei, aqui. Não, matei não. Não. É aqui. Tá vendo esse aqui? Tá olhando pra cá. Vem. Tá com ar puxado. Olha lá, vem a ponta, Avanção. Cuidado, Avanção. Chuvé. Aqui, ó. Agora vem pra cá. Aqui não. Aqui, ó. Eu vou. Aqui, ó. Eu vou. Chuvé. Aqui, sai pra fora. Vai jogar bem a última flecha. Durante 6 horas, a gente cercou esse índio sem que ele dissesse uma palavra, um grito, um nada. Ele só tentou me flechar por causa da câmera. O alemão se expôs muito mais do que eu e ele não fez nada.
Por ironia da história, é a Câmara que fez ele existir perante a justiça. Com a hora que eu consegui fazer a imagem, não a imagem mais próxima dele, quando eu consegui contornar a casinha, ficar atrás daquela árvore que era colada na casa, casinha, me lembro. Que eu podia pegar com a mão e começar a tirar as palhas da casa e deixar ele nu ali na frente da gente. Quando eu senti essa possibilidade, e que fazia horas que ele resistia, deu um incômodo profundo, que comecei a me sentir mal. Falei, que filho de uma puta que agressividade para poder obter a imagem. Eu tinha tido um pesadelo naquela perseguição, que eu lembro daqueles antigos seriados de televisão de safari na África, de turismo, né, que os que cuidavam das reservas pegavam e atiravam com aquele dardo de anestesiante, aí pegava o leão, tratava o dente do leão. E eu tinha tido um pesadelo fazendo isso com ele, que o único jeito era cercar o cara, dar um tiro de anestesiante. Mas você sabe, quando ele acordasse, pronto, estava feito contato. Eu me lembro, ele demorou 4 anos para fazer a primeira roça, derrubadinha para plantar. Chegou a fazer uma roça até boa, e a gente descobriu que mesmo andando por cima dos tocos da roça para não deixar rastro no chão, o alemão foi lá, tirou foto da casa dele, tirou foto da roça. Ele descobriu que a gente foi lá, ele tornou a abandonar a roça, né? Mudou para perto e tal, e abandonou a roça. E a gente acabou descobrindo que nós éramos os agentes da mudança dele. Nós estávamos perturbando ele e incomodando ele. A Virgínia morreu de infarte, mas eu continuo com os índios de Corumbiara. Mais 2 anos se passaram e o índio do buraco continua se escondendo. Nessa viagem encontramos o dono da fazenda, onde o índio está escondido. Celso de Sordi, um médico do interior de São Paulo, vive uma situação curiosa. A interdição da área pela justiça caducou. Tem um grupo do MST acampado na porta da fazenda e basta o INCRA dizer que a terra é improdutiva e os sem terra ocupam. Eu nunca tinha visto um fazendeiro pedindo para a FUNAI interditar uma área. Depois que foi interditado aqui, que a gente mudou, a gente começou a largar brindes, que ele não pegava, ele começou a pegar. Pegou semente de milho, de mandioca, tá plantado lá, a rocinha dele. Então, ele plantando uma roça ali já é uma coisa que ele já vai ficar mais fixo ali naquele lugar. A FUNAI também tem poder de interditar, fez um pedido de interditar por 1 ano. Ou ele fica ali definitivamente, achar que não tem jeito mesmo de fazer o contato, ou faz o contato. Se não acontecer o contato, vai se pensar numa possibilidade desse índio conviver com vocês aqui. Ele lá dentro do mato, vocês aqui fora. Falei isso pro Marcelo, tem problema ainda. O problema é o seguinte, o índio é um ser humano igual a gente, não é verdade? Então vamos ter paciência com ele um pouco. Bem que o senhor pensa assim, porque os seus vizinhos do lado ali não pensavam desse jeito não. As relações entre os canoeiros da Consul foram se degradando. O alemão encontrou o Moró esquartejada na roça dos Aconsul. Ela devia estar lá roubando milho. O Moró era uma serviçal,
Mas o sentimento de superioridade dos canoê fazia com que ela descontasse nos Aconsul e tratasse eles com brutalidade. Toda vez que ela invadia a casa deles para tomar os presentes que eu levava, eu desligava a câmera. Os Aconsul também tiveram muitas dificuldades. Uma árvore enorme caiu em cima da aldeia e matou a menina mais nova e quebrou a bacia do Conibu, que ficou manco. Tira o cavalo da vida. Bây giờ một ổn định. Até que enfim. Pergunta pra ele, entrou aqui, não saiu em lugar nenhum, saiu aonde? Tá lá dentro aí. A gente chamou o seu Pedro Mequem, o irmão do seu Passacá, para conversar mais uma vez com o Conibu. Só um, tiro, mampi. Quito. Do babá também um. Só de raspão, ficou grosso. Nessa segunda conversa com o Conibu, é que a gente entende finalmente que o rapaz, o Popac, também tinha sido baleado. E a gente fica pedindo para o Conibu levar a gente no local dos acontecimentos, mas ele se recusa. Apesar dos conflitos entre os canoeiros e os Aconsul, o romance do Purá com a menina continua, mas não conta com o apoio do Conibu. Em Porto Velho, eu fico sabendo que a firma que demarcou Corumbiara já tinha encontrado os índios lá na década de 70. Portanto, era ingenuidade minha achar que só tinha um culpado. Na verdade, naqueles anos todos, havia sido uma cadeia de omissões e descasos, fora os atos de brutalidade. Enfim, sem conseguir ir adiante na incriminação dos culpados, eu desisti da investigação e, é claro, do documentário. Seis anos se passaram e uma jornalista holandesa me procura para falar de Corumbiara. Trazem de volta muitas emoções e eu fico lembrando do filme que eu abandonei. E resolvo retomar essa história sem fim. O desmatamento da região prosseguia. E agora, além do gado, a soja estava ocupando o espaço. Nesse ano eleitoral, o governo de Rondônia investe pesado numa nova estrada, a Estrada do Boi. Os negócios do Dr. Flauzino, o advogado dos fazendeiros, vão muito bem. Ele se especializou em direito ambiental, exatamente para derrubar multas do IBAMA. O índio do buraco continua recusando contato lá na fazenda do Celso Dessord. O Marcelo assume a coordenação dos índios isolados na FUNAI em Brasília. E eles foram lá, o Dessord, o Celso Dessord e o outro. E eu não sei se é irmão ou um advogado dele, é o sócio dele. Foram lá pedir para se podia desmatar, que eles tinham uma autorização do IBAMA para desmatar mais 1.000 hectares.
Mas que não podiam desmatar em função da FUNAI, da interdição da FUNAI. E queriam uma anuência nossa. Não, mas o rio está mais para baixo, vamos derrubar só mais 1.000, senão estamos, economicamente a fazenda está inviável. Eu falei, seu Celso, você já conhece a gente há 10 anos. Era o Celso, era ele. O senhor está colocando essa história, não adianta, seu Celso. É óbvio que eu não vou autorizar o senhor a encher de gente lá, desmatar mais a área está sob restrição de uso, não é possível. Essa situação não vai se mudar, seu Celso. O senhor utilize de forma adequada o que o senhor tem para poder produzir o máximo em cima dos 1.000 hectares que o senhor tem derrubado, mas nós não vamos permitir. E se o senhor fizer, o senhor vai se encalacrar. E se esse índio desaparecer, seu Celso, o senhor vai ser o primeiro a ser responsabilizado. É melhor só tomar conta desse índio com zelo, com carinho, deixa ele lá quietinho no canto dele. E também acabou. Né? É isso. Meu nome é Dona Vicência. Meu nome. Uhum. Esse aqui, meu nome. Não é não. A coitão de outro aqui. Conceição. Trocando meu nome. Vai mandar. Ah, não é Conceição, não? Não. Mais uma vez, vamos procurar os índios Mequém para ajudar na conversa com os Aconsul. O Manuel e a sua mãe, Dona Vicença, estão de luto. Seu filho, o cacique Damião, que vendia ilegalmente madeira da reserva, tinha sido assassinado um mês antes, num acerto de contas com madeireiros. Tá falando que queria ser igual a flecha que voa e lá na casa dele, do Passacá. Tá comparando com flecha. E ele queria ser igual uma flecha pra ir lá rapidinho, voar, né? Salme. Ja, inga bani ka punia puni kwa wana mora blok na ma ora blok ta kuni kwa ba na ma ora kupa uma bit ui ke uni ma bit ui ke uni ma bit Adi ma baju oh ma bit ui ke uni ko pi ma tak pat itu tu adi ma baju ada ma Puja main agak ni mau. Mau ki kau macam mau jadi ada. Ni mau coba je mau. Dua ini kuit pet. Jom ni kuit pet jom. Kuit ke mau kuit pet je. Yo nyejep ni. Wabi berut cetak. Iya. Ngono nyom. Kuat wabi. Sempre felizes em encontrar gente que fala a sua língua, né? Os Aconsul confirmaram para o Manuel e a Dona Vicência o que a gente já sabia. Pura. Nada mal mora. Vai embora.
papaya, Papaya na. Cani? Oni? Mengikut Kami. Pecah. Wajib, udah 10 anos se passaram, vários já morreram e eles ainda não conseguiram resolver o casamento do Purá com a menina. Algumas barreiras culturais parecem realmente intransponíveis. Mas dessa vez o Conibu parece que apoia a ideia. Ao ouvir a flauta do Conibu, eu fico imaginando uma aldeia com 20, 30 flautistas. Tenho saudades do que não será mais. Os Canoe perderam a mãe de morte misteriosa e viviam um luto profundo. A Tiramantu teve um filho de uma relação com o Conibu e se dedica integralmente a esse menino, recolhida na sua aldeia, longe do Zaconsu e longe do Poço da Funai.
tự ngoài môn ngoài ý ôn tao mày mong cứ ye mong ôn cứ ye ý cho chế để ôn nó nè môn to ya đó nè môn ngoài tao mô đồ ta nè để ngoài tê ngoài cho cái chế để ngoài tê ngoài có ya môi to mà ya môi man ya đồ to wa ô đê vô đồ non để chế để cho cái đi này có để ra để mình nó ngoài tê ngoài nè nói để ông to kia ổn để yo ngoài bay bay có im mồm nôm tòn để nhau ngoài mà nói yo